Porque Zelda Ocarina of Time é dos jogos mais icônicos até dos dias de hoje e também tudo mais, né? Então fique até o final. O Zelda Ocarina of Time não é surpresa pra ninguém, que é um dos jogos mais icônicos e também bem amados pela comunidade. Apesar de ser o jogo na época do Nintendo 64 e teve o remake no 3DS e vai ter o remake agora no Nintendo Switch 2, é o game que, querendo ou não, fica nos nossos corações. Que é aquele game lá que é difícil de superar, mas cada um sua opinião, né? Mas enfim, né? O Zelda Ocarina of Time é um dos jogos mais bem construídos de todos os tempos. E além do mais, o jogo consegue ser bom até nos dias de hoje. E também é um dos jogos bem construídos e mais históricos, com certeza, pela sua profundidade. O jogo conseguiu ser algo grandioso, porque quando o Super Mario 64 era um jogo que você precisa fazer missões e tudo mais, já vem tudo completo, né? Mas é um jogo excelente, né? Mas não é um superior do Zelda Ocarina of Time, em minha opinião, tá? Mas vamos lá, tá bem? Zelda sempre tem o protagonista o Link e em todos os jogos, também ao lado Princesa Zelda, né? Isso sem dúvida. E eles sempre vão enfrentando o Ganondorf, que é muito da hora. E o Zelda Ocarina of Time, é claro que manteve esse padrão na era 3D com certeza. E até nos dias de hoje fica top demais. Os personagens que são sábios, que a gente desperta, fica da hora. E também é muito profundo a história. E também os personagens como a Saria e o Goro, que é o Darunia, e a Zuru, que é o Ruto. E as lá e chiques aí, né? E aquela coruja lá é muito legal. E o que faz o jogo ser icônico com certeza, galera, é a Ocarina, com certeza. A Ocarina. E é muito legal, porque você vai aprendendo a tocar Ocarina, tipo, com vários personagens. Tipo, você acaba aprendendo, e isso até hoje se tornou uma marca registrada de Zelda, né? Uma das mecânicas que eu sinto falta dos jogos atuais. E mesmo assim é um jogo muito da hora, e também você deve decorar tudo para aprender, né? Por sorte que a versão 3DS tem uma lista onde você pode fazer de boa, né? Porque devido ao longo do tempo os jogos ficam para os casuais também, então faz sentido, né? Então é muito legal, porque o Zelda Ocarina of Time é um dos jogos mais icônicos, né? E sem dúvida é um dos jogos. E o Ocarina se torna legal, porque também você pode chamar bom, né? E também que torna marcante onde foi o primeiro Zelda, onde a gente podia montar no cavalo Epona, que ficou muito sensacional. E também, galera, trouxe algo muito divertido e dinâmico para os jogos, né? E vamos ser sinceros, né? É muito legal a gente montar na Epona, né? Que ela vai te levar sempre para os locais mais de boa do Link adulto. E também o próprio sistema de batalha são bem bons e até nos dias de hoje envelheceram bem, inclusive são muito da horas. Apesar de outros Zeldas fazerem muito melhor, como o Twilight Princess e o Breath Route e o Scarlet Route e o Kid Kingle também. É, mesmo assim é um dos jogos, mesmo assim, Zelda é muito icônico, né? E também o jogo é cheio e os sistemas de batalha é muito bacana, até no dia de hoje, apesar que muitos estão acostumados desses jogos pós esse, né? Vamos ser sinceros, né? E também, galera, isso daqui torna o jogo mais interessante, porque o Zelda, o Ocarina of Time, tem um sistema de batalhas legais, que é muito legal. E a história também, o herói do templo, fica mais sensacional, porque você pode ver a estrutura também sobre isso daí, se aprofunda ainda melhor, hein? Também, galera. Isso que torna o jogo icônico. E também, tudo é muito bem feito. Até as trilhas sonoras são muito boas. A minha trilha sonora favorita é da Sarah. Sem dúvida, né? É, porque pra quem não conhece, mais pra frente eu vou falar também porque ela é minha favorita, né? E também tem plot twists, com certeza. E o Shake,
que é o nosso companheiro de ajudar, né? Sem dúvida. O Sheik conseguiu ser o nosso aliado durante o jogo inteiro. É isso mesmo. E o Sheik, que na verdade é Sheik, né? Conseguiu seu disfarce. E é um dos maiores plot twists que a própria Princesa Zelda, que depois foi usado até os elementos de Super Smash Bros. Que mostra que são a mesma pessoa. Que a Zelda aprendeu esse disfarce para fugir do Ganondorf como criança, né? Já já vamos falar das fases crianças, ok? O vilão Ganondorf nesse jogo aqui, ele é bem desenvolvido. Sério, e ele consegue ser bem aprofundado suas motivações. E ele se tornou o rei do mal, como conseguiu ser, né? Foi bem construído, porque mostram como ele conseguiu ser um dos vilões mais icônicos até agora, né? Porque se pegar alguns jogos assim, ele só era uma besta apenas, né? Já na profecia, agora ele não é uma besta, ele é normal e também só se torna na forma final, né? E também isso daí torna o personagem mais icônico e também é muito legal. Tipo, porque ele não chega aos pés do Bowser, sem dúvida, né? Mas ele é um vilão no nível absurdo. Nesse jogo, pelo menos na minha opinião, eu acho que ele se constrói ainda melhor. E Twilight Princess com certeza ele faz melhor ainda, né? A batalha contra os bosses são muito legais, porque você precisa. É muito legal, porque cada um tem seu próprio estilo, não é aqueles lá, entendeu? E também isso daqui torna muito interessante. E também a gente vê as mecânicas deles, e também a gente precisa também acabar enfrentando sempre esses seres, os bosses, né? Só para falar a verdade, né? Isso que torna mais icônico, né, galera? E também é muito legal. E o ambiente dos jogos é cheio de vida. E também, galera, esse jogo não consegue ser diferente, né? Isso daí torna legal. E o interessante é que as fases crianças e adultas dos personagens se tornam ainda mais cruciais. E galera, também o Zelda Ocarina of Time ele consegue ser isso, entendeu? A fase de crianças, depois você fica adultos, isso torna o jogo ainda melhor e também, galera, torna um dos jogos mais icônicos de se jogar até nos dias de hoje, galera. De verdade. E também, isso daí é muito legal, cada gameplay tem sua reação diferente, entendeu? E você também precisa pegar os acessórios, isso torna legal. E também, galera, como a gente sabe que Zelda tem várias raças, os Goros, os Zurus, também os Kokiris, né? E também é muito legal, eu acho que é um dos jogos mais vivos de raças. E também, galera, tem aquela fazendeira, que é futura esposa do Link, só pra vocês saberem, né? Então a gente vê isso legal. E também tem a Epona, que é o cavalo do Link, né? E dessa fazendeira aí que é muito icônica, né? E vamos ser sinceros que o jogo em si já é perfeito. E também, galera, o que torna tão especial é a diversão dos jogos, né? E também, isso daí mantém o jogo vivo. Isso que é a Nintendo. Nintendo, ela quer que a gente se sente vivo com os jogos e com os personagens e todas as aventuras, né? Porque Hyrule é o exemplo perfeito disso, além do Reino Cogumelo. Porque Hyrule é um dos reinos muito sagrados e também tem várias raças que representam junto, com certeza. Suas tribos e tudo mais, né? E também sobre os sete sábios. A Princesa Zelda lidera eles. E porém a gente vê isso com perfeição. E também, galera, o que torna muito especial. Então o jogo em si já é muito bom. Também, galera, isso que torna o jogo icônico, porque ele consegue transferir muito bem. E também, apesar que muitos podem estranhar, mas é o jogo da época, galera. Mas mesmo assim, isso que é o charme perfeito. E na minha opinião, ele continua bonito até hoje. De verdade, eu nunca vou superar esse game, esses personagens nem nada. O jogo continua icônico, é o que faz icônico. Ele... Sabe aquela união que faz a força? Então, tá aí pra vocês verem. Então o jogo já é icônico por conta que eles já conseguem
ser muito bacana, entendeu? Então, galera, vamos. Galera, espero que muitos tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixe seu like aqui, se inscreve aqui no canal, beleza? Foi um vídeo bem rapidinho, com certeza, né? Eu não enrolei nem nada, mas enfim, né? E aí, gostaram? Aí, semana que vem, na segunda-feira, eu trago, tipo, mais os vídeos e quarta e sexta. Vai ser só nesses 3 dias de semana para ela ficar mais fácil de trazer um vídeos para vocês, tá bem? Assim vocês vão ter tempo de aproveitar bastante vídeos que estou no começo do canal, então tá aí para vocês verem, tá bem? E obrigado a todos, beleza? E me siga nas redes sociais também para ver meu trabalho de cosplay de Luigi, tá bem? Mas é isso, tá, galera? Aí, segunda-feira a gente traz, tá? Aí eu vou falar na aba comunidade no YouTube no sábado e no domingo, a partir daí, tá? Sobre o que vai ser o canal, tá bem? E tudo mais. Para assim vocês conseguirem se entenderem, tá? E, e também é isso que a gente quer trazer, tá bem, galera? Então é isso, tá bem? E aí, vamos ter votos também para qual vídeos vai ser, porque não vai ser só sobre o Mario, vai ser sobre um dos games inteiros, franquias da Nintendo, Sega, que é do Sonic, e também Mega Man, tá bem? E quem sabe o Pac-Man, né? Porque os mascotes são os icônicos, tá bem? Então é isso, galera. Fui e aproveita o final de semana todos, beleza? Então é isso, fui.